Meus irmãos, a graça e a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos nossa transmissão nesta noite, hoje, dia 2 de abril, segundo dia do mês de abril. E nós estamos reunidos para mais uma transmissão, mais um culto de oração, mais uma devocional, mais um dia de devocional. Em nome do Senhor Jesus, portanto, queremos glorificar ao Senhor por ter você nos acompanhando, aos irmãos que estão no YouTube já nos desejando boa noite, graça e paz. Deus os abençoe, irmãos, pela companhia. Aos que já chegaram aqui pelo Facebook, Deus também os abençoe, dê graça, dê misericórdia, dê bênção sobre a vida de cada um de vocês. Irmãos, nós estamos reunidos e mais este dia, o dia que o Senhor preparou, regozijemo-nos nele, dia em que estamos vivenciando esta quarentena, estamos nos organizando, né, nesta nova fase, crendo na providência de Deus sobre cada momento, crendo que o Senhor há de nos abençoar e que passaremos este momento de forma protegida. Meus irmãos, no mínimo, algumas coisas são favoráveis nessa época, né? Se pensarmos em termos da natureza, muitos lugares estão sendo menos poluídos. O mundo, de uma forma geral, está sendo menos poluído porque tem menos carros circulando em função da paralisia toda, né? Algumas imagens, algumas coisas postadas em redes sociais falando de praias limpas, águas claras. Então nós estamos tendo aí um benefício para os meios naturais, que estamos poluindo menos, né? Algumas informações, por exemplo, na Índia, que tem cidades, uma das mais poluídas do mundo, já registrando a redução de vários índices. Então, tem coisas interessantes no meio disso tudo. A pena que quando retornaremos com todo o gás, né? E vamos poluir bastante também. Fábricas paradas, menos poluição. Quer dizer, tem um benefício aí para a natureza e para nós, né, que fazemos parte dela e necessitamos dela. O Senhor Deus agraciou a nossa região, aqui agreste, sertão, de maneira tal que vários mananciais estão quase cheios, outros já ultrapassaram, né, a capacidade, já estão vertendo água. Jucazinho está subindo, está elevando esta quantidade de água. Previsão da APAC é para que esse mês de abril seja um mês de boas chuvas, maio também, e se Deus assim permitir, teremos os reservatórios cheios para a nossa continuidade, né? Já que carecemos também da água. E então nós queremos louvar a Deus nesta ocasião, bendizendo ao Senhor por todos os benefícios que temos experimentado dele. E no meio de tudo isso, Deus está cuidando de nós. Bendito seja o Senhor. Temos alguns motivos de gratidão, daqui a pouco nós falaremos sobre isso. E eu lhe convido agora para nós fazermos uma oração. Nós vamos falar com Deus. Vamos ao trono da graça. Como refletimos ontem, a sala do trono da graça está aberta para nós. E nós podemos entrar e termos uma audiência com Deus por meio da oração, sem
necessidade de nenhum outro intercessor a não ser o próprio Cristo Jesus, que é o nosso mediador nesta aliança com Deus. Então nós vamos junto ao trono da graça nesta hora. Queria convidar você para orarmos juntos. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus e por meio dele, nós nos aproximamos de Ti para expressarmos, ó Deus, inicialmente a nossa gratidão por Tua bondade, expressarmos, ó Deus, nossa gratidão pelo Teu cuidado, pelas Tuas providências em nossas vidas. Expressarmos, Senhor Deus, o contentamento da nossa parte, porque temos experimentado do Senhor várias e várias manifestações de Tua providência. Senhor amado, agradecemos mais uma vez esta oportunidade que temos de nos aproximarmos de Ti por meio da oração e podermos, ó Deus, glorificar ao Senhor nosso Deus, a Ti mesmo, Pai, em nome do Senhor Jesus, ministrando a Ti louvores, reconhecendo, ó Deus, em Tua providência a Tua bondade. E em nome do Senhor Jesus, portanto, Pai, receba esta nossa reunião de oração, que ora tem início, quando, Pai amado, nós vamos até o Teu trono, trono de graça, para alcançarmos o socorro nesta ocasião oportuna, como nos revela a Tua palavra. Ser propício, ó Deus, portanto, a nós, favorece-nos com os Teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, por tudo quanto fizemos, ó Pai, e através das nossas práticas entristecemos o Teu santo nome. Fizemos algo, Senhor, que não estava de acordo com o Teu padrão. Nós clamamos, Pai, tenhas misericórdia de nós, porque em nossa natureza ainda há inclinações para o pecado e nós ainda, ó Deus, assim manifestamos o pecado em nossas vidas. Mas por meio do Teu Filho Jesus, nos aproximamos de Ti para clamarmos a Tua misericórdia, crendo na intercessão perfeita de Cristo, crendo, Senhor, que pelo sangue de Cristo nós estamos lavados dos nossos pecados. Portanto, ó Deus, nos receba em Tua presença, para que nesta hora nós possamos glorificar ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, nós dissemos que temos alguns motivos de oração, um deles, ou melhor, de gratidão, um deles já está anunciado aqui na tela do YouTube, que é o aniversário do nosso irmão Jefferson Douglas, é hoje. Tanto o irmão Jefferson Douglas aniversaria, quanto a irmã Alzira também aniversaria no dia de hoje. Então, graças a Deus pela vida desses dois irmãos. O Jefferson está nos acompanhando. Deus o abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, sejam as bênçãos, as graças do Senhor derramadas em sua vida de maneira abundante. E o Senhor cubra a sua vida de graça, o proteja nessa situação de enfermidade. Você que tem as necessidades já da sua saúde, Deus o guarde, Deus o livre de coronavírus, Deus o livre de influenza, né? Lembrando que essa época é a época das gripes de influenza, né? Então você que ainda não se vacinou, que está na idade atual, né? Dentro daquela perspectiva do governo, se vacine. Quando chegar a sua hora, você corra para se vacinar. Quem tiver condição financeira, vacine-se também contra as demais gripes, né? As demais manifestações de influenza, H1N1, essas coisas, para preservar a sua saúde. Deus o guarde em nome de Jesus. Então, temos, portanto, motivos de agradecer a Deus. Agradecer a Deus também, irmãos, hoje durante o dia, a nossa irmã Ana. Ana não é a esposa de Orlaí.
a nossa outra irmã Ana, expressava um pedido de oração em favor de uma sobrinha que mora em Natal e que houve confirmação de Covid para ela. Ela foi para a UTI, mas graças a Deus já saiu da UTI, já está em um quarto em recuperação. A família está numa felicidade só, família de Santa Cruz do Capibaribe, mas a filha mora lá em Natal, é casada, mora lá em Natal, e o Senhor então providenciou bênção para que ela pudesse sair do quadro mais grave dessa enfermidade. A irmã Ana, portanto, oferece ação de graças. Temos também uma outra ação de graças, oferecida pelo casal Euclides e Kelly. Eles estão, o mês passado de celebração, né? Primeiro foi o aniversário de Kelly, depois foi o nascimento de uma sobrinha de Kelly, e hoje é gratidão por 16 anos de casados, né? Euclides e Kelly, pais da Nicole. Nicole nos acompanha por aqui, e os pais também, por meio do canal da Nicole. E nós então celebramos a Deus em gratidão ao Senhor pelo aniversário de casamento de Euclides e Kelly, que fazem hoje 16 anos de casamento. Há um outro motivo de ação de graças, é a irmã Elonilda que oferece, e ela mesma vai falar, ela mandou para mim, e então nós vamos colocar a sua gratidão no ar. Os irmãos ouvirão aqui a irmã Elonilda expressando seu motivo de gratidão a Deus nessa ocasião. Vamos então verificar o que é que a irmã Elonilda nos apresenta como motivo de gratidão ao Senhor. Ouçam aquilo que a irmã Elonilda nos transmite. Quero nesse momento agradecer a Deus e aos irmãos que estiveram orando quando machuquei as costelas. Quero dizer que já estou de alta, estou com as minhas possibilidades de fazer as coisas total, integral. Glória seja dada a Deus. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Muito bem, então aí nós tivemos a expressão de ação de graças da irmã Elonilda pela sua recuperação de uma queda que ela levou e teve problemas então, mas Deus já a abençoou. Então vejam quantos motivos de ação de graças. O aniversário do Jefferson, o aniversário da irmã Alzira, a evolução para cura da sobrinha da irmã Ana, há 16 anos de aniversário de casamento Euclides e Kelly, e a irmã Elonilda, que acabou de expressar sua gratidão pela recuperação de sua saúde. E então nós vamos louvar a Deus, bendizendo ao Senhor pela vida destes irmãos. Vamos então mais uma vez poder expressar em oração esta ação de graças por estes irmãos, por estas situações. Senhor, em nome de Jesus, nós então nos aproximamos agora de Ti para agradecermos as Tuas muitas bondades, reconhecendo que toda a providência vem das Tuas boas mãos. Nós Te damos graças, ó Deus, pela recuperação da sobrinha da irmã Ana, lá na cidade de Natal, por ela ter saído do quadro mais grave da enfermidade do Covid e já está em um quarto. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, também pelas notícias que recebemos do missionário Alisson lá no Amazonas. Louvado seja o Senhor por sua recuperação também. Agradecemos, ó Deus, pelo aniversário do nosso irmão Jefferson Douglas e pelo aniversário da irmã Alzira, membros da nossa comunidade. Que o Senhor dê graça e bênção na vida deles. Agradecemos por 16 anos de casamento, ó Deus, dos Teus servos Euclides e Kelly. Bendito seja o Senhor. E agradecemos pela recuperação da saúde da nossa irmã Elonilda. Ó Deus, muito obrigado por estas bênçãos que podemos hoje enumerar e glorificar ao Senhor nesse instante. Em nome de Jesus,
receba a nossa gratidão. Amém. Meu querido irmão, por gentileza, abra a Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Este texto da Escritura é muito conhecido. Nós vamos ler sobre uma profecia de Isaías que tudo nos indica estar relacionado com Cristo. A igreja interpreta que fala de Cristo. E todos os elementos da profecia, de fato, confirmam a obra de Cristo. Então nós vamos ler o texto de Isaías 53, nessa nossa leitura inicial. Todo culto a gente tem uma leitura inicial. Normalmente é uma leitura que engrandece a Deus, e nada melhor do que engrandecer a Deus, engrandecendo ao Filho pela sua obra. Então nós vamos declarar, através dessa leitura, a obra de Cristo e louvarmos a Deus pela obra de Cristo. Na profecia de Isaías 53, nós vamos ler nesse instante. Da mesma forma, os irmãos que estão aí disponíveis, se puderem colocar nas redes sociais os textos, nos ajudarão para quem chegar daqui para frente saber onde estamos lendo. Isaías capítulo 53 diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado ou foi tomado. E da sua linhagem, quem dela cogitou, quem dela comentou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar ou adoecer por nós. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
diz o Senhor: eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia ao Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Meus amados, esse texto fala-nos acerca da graça que Deus veio oferecer por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, para nos dar a redenção dos pecados, para nos dar a salvação dos pecados. E nós só podemos glorificar a Deus por isso, né? Pois diante das nossas necessidades, Cristo Jesus é o nosso Redentor. Diante dos nossos pecados, Cristo Jesus é o nosso Redentor. Diante da nossa imperfeição, Cristo Jesus é o nosso Redentor. Diante das nossas falhas, Cristo é o nosso Redentor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele, pois, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós vamos então louvar a Deus com um hino tradicional, hino do Inário Presbiteriano, Novo Cântico, é o título, né? É o título desse nosso Inário Novo Cântico, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino Pureza no Sangue, 269 é o número dele, Pureza no Sangue 269. Nós vamos bendizer ao Senhor através desta canção. Louvemos então ao Senhor, hino Pureza no Sangue 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo o pecado, que maravilhas de amor.
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Desculpem, o som estava fechado, mas agora chegou. Então nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante, agradecendo ao Senhor por esta graça, por esta bênção, por esta providência dele em Cristo Jesus para nós. Vamos então, eu lhe convido a uma oração de adoração para falarmos com o Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor amado, Deus Pai, nosso Deus gracioso, queremos te louvar o teu nome por teu Filho Jesus, pelo alvo do projeto do Senhor realizado por Cristo, que foi por meio da sua morte, como lemos no texto, levar sobre si a nossa culpa, levar sobre si a nossa responsabilidade, ó Deus, e por nós ele interceder, e por meio do seu sacrifício nós sermos abençoados numa relação contigo, uma relação de amor, uma relação filial, na qual o Senhor se revelou nosso Pai, e nós recebemos a adoção de filhos por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Cristo levou sobre si as nossas dores, ele adoeceu por nós, ele levou a nossa enfermidade, ele levou a nossa enfermidade de pecado, ele levou a nossa enfermidade, ó Deus, de punição, de condenação, Senhor, em nome de Jesus. E, ó Pai bendito, só podemos te glorificar, porque o Senhor providenciou em Cristo tudo quanto nós precisávamos para que pudéssemos agora chegar até ao Senhor e diante de Ti expressarmos, ó Pai, nosso ato de culto. Senhor, o texto também nos fala que Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e no nome de Jesus pedimos que sobre nós, nesta hora, se revele a cura do Senhor, o Deus que cura doenças. E aos irmãos que estão doentes, ó Pai, que estão nos acompanhando nesta hora, que o Senhor estenda sobre eles cura no nome de Jesus. E assim, Senhor, manifeste-se em nós mais uma dádiva dessa tua graça. Senhor amado, recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus, reconhecendo que o Senhor é digno, porque o Senhor já realizou tudo o que precisávamos para que pudéssemos nos aproximarmos de Ti e louvarmos o Teu santo nome. Receba a nossa gratidão, nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Eu queria lhe convidar para mais uma canção. Esta canção agora, ela fala sobre Isaías 53. É uma música interpretada, não sei se a composição é deles também, mas é de um projeto, chama-se Projeto Sola. Eles gravaram vários textos bíblicos e eles gravaram Isaías 53. Então nós vamos louvar a Deus por meio desta canção. Eu lhe convido a meditar nesta canção que fala sobre Cristo Jesus como o Redentor no plano divino para a nossa
salvação. Isaías 53, projeto Sola. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Então aí, irmãos, a canção, e queremos convidar você para que possamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu lhe convido a abrir novamente no livro de Hebreus. Ontem nós falamos no livro de Hebreus e hoje nós vamos falar novamente, só que ontem foi no capítulo 4, falando sobre o acesso até o trono da graça, o acesso até a sala do trono da graça de Deus. E agora nós vamos falar no capítulo 11 de Hebreus,
Os 3 primeiros versículos serão os versículos básicos da nossa reflexão desta noite. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Hebreus 11, 1 a 3. Diz assim a Escritura: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem ou que ainda não são vistos. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, quando nós tentamos dar uma definição de fé, esse é o texto clássico ao qual recorremos. Porque o texto em si já nos traz a perspectiva do que seria, portanto, o elemento da fé. A fé não é algo que nós pegamos. A fé é algo que nós sentimos ou confessamos ter. Nós temos na expressão teológica aquilo que a gente chama de fé objetiva, que é o conjunto das nossas crenças doutrinárias. Quando alguém diz assim, não, a minha fé é protestante, então ele está dizendo que tem fé ou acredita no conjunto das doutrinas protestantes, por exemplo, né? E nós vamos ter aqui um elemento agora da fé que ela também é objetiva em relação ao seu alvo, e nós cremos objetivamente em Jesus como nosso Salvador, essa é a nossa crença. Mas o texto vai nos levar a um aspecto da fé que a gente poderia chamar subjetiva. Essa fé que a gente não pega, essa fé que a gente não tem registrada em catálogos, né, teológicos, doutrinários. A fé que o autor aos Hebreus agora começa a colocar é acerca da crença e da convicção que se espera de todo aquele que confessa crer em Jesus como Salvador e crer no Senhor Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala, irmãos, sobre o que seria a fé. No versículo anterior, versículo 39, ou seja, que termina o capítulo 10, o autor aos Hebreus diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí ele inicia: ora, a fé, o que é a fé? O que é que ele quer levar os seus leitores e a nós também, né? Já que o texto foi registrado, preservado e chegou até nós. O que é que ele quer colocar para nós? Que nós precisamos ser pessoas de fé. E não é a fé pela fé. Veja só, porque qualquer pessoa pode dizer: eu sou de fé, eu tenho fé. Mas a questão bíblica é qual é o objeto, ou seja, qual é o alvo, qual é o ponto no qual você coloca fé, a que sua fé está dirigida, ou a quem. Tem gente que vai dizer assim: eu tenho fé na humanidade.
Ele acredita no potencial de bondade da humanidade. Eu tenho fé, e aí ele vai dizer em quê, né? Mas aquilo que a Escritura vai falar como fé, ela chama para não simplesmente você crer, você ter a capacidade de dizer assim, não, eu creio, eu acredito que as coisas podem acontecer, mas não é nesse sentido que a fé bíblica fala. A fé bíblica fala acerca de um objetivo de fé, onde colocarmos a nossa fé. Ele vai explicar o que é fé e dizer que nós precisamos ser de fé. Ele diz que a fé, o que seria fé? Seria a certeza de coisas que se esperam. Seria você ter a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. Neste sentido, poderíamos dizer que as pessoas, de um modo geral, têm fé. E é uma definição até filosófica da Bíblia sobre fé. Quando alguém diz assim, que crê na bondade humana, ele tem certeza de que, ao final de tudo, a bondade humana vai prevalecer. Quando alguém diz que tem fé, por exemplo, em uma imagem de escultura, ele tem certeza de que, ao pedir alguma coisa àquela imagem de escultura, ele vai receber. Essa é uma questão que poderíamos até chamar da fé universal. O autor aos Hebreus está explicando o que é a fé. O que é quando você diz fé? É que você tem certeza que aquilo que você espera há de acontecer. Aí ele vai dizer, o que é a fé? A fé não só é a certeza, mas também é a convicção de que os fatos que ainda nós não vimos, isso vai acontecer. Bom, aqui também é um elemento universal da fé, ou a definição universal de fé, não da fé, mas de fé. Vocês vão entender essa distinção. O elemento universal que define fé, a própria Escritura diz, certeza e convicção de coisas que se esperam e de coisas que ainda não consigo ver. Ou seja, coisas que ainda não aconteceram, mas eu creio que acontecerão. Eu verei. Então, aqui é a definição de fé, Mas aí, a nossa fé, ou o elemento fé que há em nós, e o homem foi criado, abrindo um parênteses aqui, o homem foi criado para ser um ser de fé. Ele foi criado para isso. Por isso toda a inclinação nossa de acreditar, inclusive em várias divindades, nossa, eu digo ser humano, certo? De acreditar em alguma coisa, ter um objeto de crença. Até mesmo aqueles que se identificam como ateus, eles também têm um objeto de crença, eles também exercem fé. Eles têm uma convicção que não existe nenhum Deus. Ele crê nisso. Ou seja, o que ele espera é que nunca haja um Deus, a existência de um Deus, ser qualquer ele. E ele está convicto que nunca verá Deus. Veja, ele também é um ser de fé, só que ele não coloca a sua certeza e a sua convicção num ser divino, ele coloca na negação da sua existência. Ele coloca a sua crença na não existência de um ser divino, ok? Então, o ser humano foi criado para acreditar em algo, para crer. Quando não se tem a revelação da fé salvadora em Cristo, então nós estamos inclinados como seres humanos a acreditar em tudo, em qualquer coisa. Qualquer coisa nós vamos tomar, o ser humano, né? Vamos tomar como Deus. Ou o ser humano toma como Deus. Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, em seu discurso em Atenas, que o homem foi criado para servir e viver com Deus, mas que ele desviou-se e ele sai tateando como no escuro para procurar em que acreditar. Quando a graça de Deus chega, ela revela em que você deve acreditar. E aí nós
que já recebemos essa graça de Deus e recebemos a fé salvadora, a fé na própria existência de Deus, a fé no seu Filho Jesus, a fé de que em Jesus Cristo como Senhor e Salvador nosso, aí nós encontramos a ideia é, me entenda, quando eu uso objeto, não estou falando que Deus é um objeto, mas é no sentido da língua portuguesa. Encontramos um objeto para colocar a nossa fé. Nós encontramos uma razão, encontramos um local, encontramos uma pessoa, encontramos um sentido para colocar a nossa fé. Então, o texto vai nos dizer que devemos o ser humano é um ser de fé e que agora nós que fomos salvos em Cristo recebemos a graça de podermos ter em quem crer de uma determinada maneira, ok? Então, nós fomos apresentados na Escritura como pessoas que, criadas para crer, e aí o texto já disse o que é crer, e quando o autor aos Hebreus diz, no final do capítulo 10, versículo 39, que nós não somos dos que retrocedem, dos que abandonam, dos que fogem, dos que vão embora, mas nós somos daqueles que somos da fé. E para quê? Para a conservação da nossa alma. Ele então explica o que é fé e aí vai mostrar onde ele quer chegar. Ele quer chegar na fé que os antigos também tiveram. Ele quer nos levar a em que devemos crer e por que devemos crer e por que nós devemos ser daqueles que não retrocedem. Ele vai dizer que nós não devemos retroceder porque assim como os antigos, versículo 2, obtiveram bom testemunho, assim como os antigos puderam dar um bom testemunho, nós precisamos aprender com eles. Olha o texto. Pois pela fé, versículo 2, os antigos, pela fé em quem? Pela fé em Deus. Que Deus? O Deus revelado na Escritura Sagrada, o Deus que se revelou ao povo hebreu, o Deus que se revelou aos judeus como o Deus criador de todas as coisas, único e exclusivo e verdadeiro. Pela fé em Deus, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos falam conosco. Pela fé que eles demonstraram, eles nos comunicam algo. Pela fé que tiveram, eles nos mostram como crer. Porque talvez essa seja a pergunta. E como é que eu creio? Eu sou um ser de fé, eu sou um ser nascido para crer, eu sou um ser que eu tenho certeza que algumas coisas vão acontecer, eu espero que aconteçam, eu creio que acontecerão, e eu sou um ser que tenho convicção de que aquilo que eu ainda não vejo, eu verei. Mas o texto vai dizer como crer. Como crer? E aí, ele, no versículo 3, o autor aos Hebreus, nos informa que pela fé nós entendemos, essa é a nossa crença, que o universo todo foi formado pela palavra de Deus, lá Gênesis capítulo 1. Essa é a nossa fé.
Nós cremos que tudo o que existe, ou toda a existência, planetas, galáxias, tudo no universo, ou todo o universo, foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Todo o universo foi criado por Deus. Se há um Criador, irmãos, então, que é como nós cremos, nós de fé protestante, havendo um Criador, precisamos aprender a crer nesse Criador. Precisamos aprender a nos relacionarmos com esse Criador. Precisamos aprender sobre este Criador. E a Escritura Sagrada é a revelação do Criador para as suas criaturas, que somos nós. Quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele faz, o que pode fazer, como Ele quer que nós creiamos. A Escritura Sagrada, portanto, é o livro de Deus ensinando-nos acerca dele mesmo, de sua pessoa, dos seus feitos, dos seus planos, de suas promessas. Veja, nós estamos com a Escritura Sagrada, a revelação da Palavra de Deus, para podermos nos alimentar dela e desenvolver a nossa fé. Maturidade, amadurecimento, crescimento na vida de fé. Para que nós possamos aprender, irmãos, os antigos nos dão bom testemunho. E a lista começa com Abel, depois fala sobre Enoque, vai nos dizer sobre Noé, vai mostrar de forma resumida os patriarcas, Abraão, vai falar sobre a Sara, vai falar sobre tantos outros, o Isaac, vai falar sobre o Jacó, sobre o José, sobre Moisés, e vai seguindo, irmãos, até chegar a partir do versículo 30, quando ele vai falar sobre alguns outros, quando ele diz assim, e o que dizer de tantos outros? Aí nomeia alguns do passado, homens, mulheres, e aí eles vão dizer, o autor aos Hebreus vai nos levar a olhar para estas pessoas e dizermos assim, o que é que eu posso aprender sobre a fé com estas pessoas? Isso seria uma boa reflexão, isso seria um bom estudo para nós. Isso daria uma série de devocionais aqui. O que aprender com a fé desses nossos antepassados. Talvez faça uma série de vídeos com esse tema para lançar durante o dia. Eu vou pensar nessa possibilidade, está vindo agora a ideia. O que aprender com a fé dos antepassados? Pois o texto vai dizer que os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos obtiveram bom testemunho. Tem algo a ser dito sobre ele, ou tem muitas coisas a serem ditas sobre eles. Então veja, o texto quer nos levar a aprender com os nossos irmãos do passado, os nossos irmãos em Cristo no passado. E isso poderia ser aplicado também, irmãos, aos que vieram depois deles, aos apóstolos, as pessoas que são exemplos de vida de fé durante a história da igreja. Olhar para essas pessoas e poder dizer o que nós aprendemos com eles. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, ainda tratando da fé, versículo 6, ele vai dizer que o versículo 5, né? Ele fala sobre agradar a Deus, quando ele se refere a Enoque.
Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí o versículo 6 ele diz: de fato, certamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, portanto, sem a crença, sem a certeza das coisas que esperamos e sem a convicção das coisas que ainda não vemos, não podemos agradar a Deus. Porque precisamos nos aproximar de Deus crendo, certo de que aquilo que esperamos segundo a sua palavra há de acontecer, e aquilo que temos convicção nós veremos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o autor aos Hebreus arremata a ideia dizendo: portanto, assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, nós estamos nos aproximando de Deus, ou fomos aproximados de Deus por Cristo Jesus, e nos aproximamos cada vez que o buscamos. Porquanto é necessário, o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele é existente. Creia que Ele criou o universo, é o Deus criador de todas as coisas. Creia nele. E aí o texto vai dizer: creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A ideia de galardoador vem da palavra galardão. Galardão, o sentido bíblico dele é como se fosse um prêmio, uma dádiva de Deus, algo que Deus faria ou faz. Então, mudando o termo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna o Deus que abençoa, o Deus que dá, o Deus que beneficia aquele que o busca. Eu vou fazer uma comparação aqui de texto e que diz que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa aquele que o procura. Isso numa versão católica, por exemplo. Na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz que aquele que precisa crer que Ele existe, e a mesma ideia, que recompensa. A Nova Versão Internacional usa a mesma ideia de recompensa, e a Bíblia Viva, que é uma paráfrase da Escritura, diz que também recompensará. Então, galardão traz a ideia de que Deus que é aquele que recompensa quem o busca. Ou seja, que Deus favorece aquele que o busca. Imagine que nós estamos em um desafio. E aí você vence o desafio e é recompensado por ele. Ou seja, venceu. Qual é o nosso desafio? O desafio é crer que Deus exista e que existe e que nós devemos nos aproximar dele. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos recompensa por essa busca. Ele nos dá do seu favor, da sua misericórdia, por buscarmos a Ele, por o buscarmos. Então, o texto vai dizer que eu preciso buscar a Deus crendo que Ele existe e crendo que Ele é quem vai recompensar a minha fé, a minha busca a Ele, a minha crença nele. Então veja,
O texto, portanto, me coloca dizendo o seguinte: creia em Deus, porque não é em vão crer em Deus. Aqueles que creem em Deus, mas em que Deus? O Deus revelado na Escritura Sagrada, viu? O Deus que se manifestou na palavra. Não é em qualquer Deus. Não é em qualquer imaginação criada pelo homem de um Deus. É no Deus da Escritura. Portanto, meu querido, caminhando para o término da nossa reflexão de hoje, eu quero estimulá-lo a buscar a Deus. É o texto que diz: Ele recompensa aquele que o busca. Em meio a toda essa situação que estamos vivenciando, nós temos sempre ressaltado: creia, creia, creia que Deus vai mudar, creia que Deus vai abençoar, creia que Deus vai trazer um tempo diferente, creia que Deus vai curar, creia que Deus vai livrar, creia que Deus vai sustentar, creia que Deus vai entrar com a sua providência, creia, creia, creia. É o que temos dito constantemente. E isso dizemos com respaldo na Escritura. Precisamos crer que Deus está no controle de tudo, precisamos crer na soberania de Deus. Em meio a tudo isso, há um plano divino. Deus vai utilizar esta situação para glorificar o seu nome e abençoar o seu povo. Eu preciso crer que o Deus que eu sirvo, o Deus revelado na Escritura, ele me favorece quando eu busco. Então, eu preciso ter certeza, eu tenho que ter a certeza de que ao buscar a Deus não vai ser em vão. Eu preciso estar convicto de que buscar a Deus não será em vão. Eu preciso ter certeza que eu posso esperar em Deus que Ele vai agir. Eu preciso ter a convicção de que as coisas que eu ainda não estou vendo, mas pela fé em Deus, a fé mediada por Cristo Jesus, eu ainda verei. O salmista vai dizer isso lá no passado: eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele estava expressando o que é a sua fé dentro da definição do autor aos Hebreus. Assim, portanto, meus irmãos, nós que estamos buscando ao Senhor, estamos buscando a um Deus vivo. Ele existe. Ao Deus que é o Criador de todas as coisas, e nós estamos buscando o Senhor Deus, o único Deus que recompensa aqueles que confiam nele e o buscam. Meus irmãos, esta nossa situação, ela não está, portanto, passando despercebida aos olhos de Deus. O momento que você está vivendo não está oculto aos olhos de Deus. O momento que você vivencia não está fora do controle, do domínio, da soberania de Deus. Assim é que nós nos aproximamos e devemos nos aproximar dele, crendo, convicto de que as nossas orações não ficarão distantes dos ouvidos de Deus, que os nossos clamores não estarão fechados aos seus ouvidos. Pelo contrário, a Escritura Sagrada fala-nos acerca desse Deus que nos convida a buscá-lo. Lembram que Cristo falou disso? Nós já meditamos nisso, Mateus 7. Busquem, batam, procurem. Quem busca encontra, quem bate a porta se abre, quem procura acha. Esse é o Deus que nos convida a buscarmos, mas nós precisamos buscá-lo convicto de que aquilo que nós esperamos acerca dele, ele em sua graça, misericórdia e segundo a sua vontade fará. Então eu quero lhe animar para que você possa compreender segundo a Escritura que
O Deus revelado em Cristo Jesus, revelado na palavra, quer que o busquemos. Ele é galardoador, ele é o que recompensa a todo aquele que o busca. Ele quer que nós o busquemos, pois ele quer nos recompensar em nossa busca. Ele quer nos favorecer em nossa busca. Ele quer abençoar-nos em nossa busca. Busquemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, com fé de que o Senhor está no controle e todas as coisas serão por Ele conduzidas em louvor da sua glória. Meus irmãos, nós então damos graças a Deus porque nós temos damos graças a Deus porque temos da parte do Senhor a graça de podermos receber do Senhor a fé para crermos nele e vivermos pela fé em Cristo. Esta convicção nos foi dada, a nossa fé foi colocada no lugar certo, na pessoa certa, da forma correta. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe convido agora para nós fazermos algumas orações. Nós estamos chegando ao último momento do nosso tempo. Tem um outro motivo de gratidão. Nós, nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, nós temos a Sociedade das Senhoras, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, e a irmã Madalena fez uma comunicação de que tudo indica que amanhã o nosso irmão Adi estará recebendo alta e ela voltará com ele então para casa. Então isso é motivo de gratidão a Deus pela sua providência na vida do casal. O irmão Adi está internado em Recife, no Hospital de Ávila. Ele teve algumas complicações de saúde e o parecer médico foi uma infecção urinária e tratado, está na medicação e normalizado as coisas. Eles provavelmente amanhã, sexta-feira, estarão de volta ao lar. Sejam bem-vindos, meus irmãos, que o Senhor os traga em paz, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa irmã Ana, que agradeceu a Deus, né, pela recuperação da saúde de sua sobrinha lá na cidade de Natal, de Covid, ela tem um pedido, pelo seu esposo, o irmão João. O irmão João é caminhoneiro, está aí nas estradas, ele transporta, entre outras coisas, alimentos também, e está aí na estrada, tá ganhando o pão de cada dia e podendo mobilizar, não é? Podendo atender ao nosso país como caminhoneiro. E nós vamos orar por ele. Ela se preocupa naturalmente, né? Pois está exposto no serviço, e nós vamos orar por ele, para Deus o abençoar, o guardar. Nós temos alguns outros motivos de oração para colocar diante de Deus. Lembrando aqui a bandeira, motivo para orarmos por nossa nação. Temos que orar, irmãos. Não adianta só reclamar, não adianta só criticar. É preciso também interceder. É preciso se colocar diante de Deus por nossa nação, pedindo que o Senhor dê graça e com misericórdia nos dê dias favoráveis. Parece que as coisas estão se engrenando, os poderes estão se comunicando, os benefícios estão surgindo, e a gente sabe que isso tudo é uma costura política, irmãos. Isso aí é algo que foge à nossa imaginação. Se você gosta, por exemplo, de séries políticas, você já deve ter visto muita coisa. E ali, os bastidores daquelas séries retratam muito dos bastidores do poder, viu? Não há quem chegue a qualquer poder que não tenha que fazer seus acordos. A coisa é assim, irmãos. Não vamos
ter inocência, né? Por trás de cada fala tem uma intenção, por trás de cada ação tem uma intenção, e nós precisamos então colocar diante de Deus as nossas autoridades políticas. Lembrem-se, são seres humanos marcados pelo pecado e com possibilidade de pecar e muito. É orar para Deus guardá-los em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir por eles, para Deus abençoar, que em suas ações venha bênção para o povo, viu? Lembre-se, olha, a nação brasileira diante do Senhor, os poderes políticos diante do Senhor, que o negócio não é fácil. Cada um que se coloque na pele de quem está ali, viu? Cada um que se coloque na pele de quem está ali. Se assim não fosse, irmãos, sei que tem muita gente aí querendo ir para lá, pensando no salário, pensando aquilo outro, mas cada um que se coloca na pele de alguém de posição de governo. Há uma lembrança aqui, irmãos, de oração do pastor Gideão. O pastor Gideão está com problema cardíaco. Ele é pastor da igreja de Tegipió. Obrigado pela lembrança, Hermi Vanete. Obrigado pela lembrança do pastor Gideão, para nós orarmos por ele nesse instante, pois também carece da nossa intercessão. Vamos então, irmãos, orar para que Deus abençoe e o processo de retorno às nossas atividades seja rápido, em nome de Jesus. Eu convido, portanto, para a oração nesta ocasião. Nosso Deus amado, por meio de Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti, e nesta hora queremos iniciar te dando graças pela vida dos caminhoneiros, ó Deus, que estão aí enfrentando essa luta, ganhando pão e se arriscando para que os mantimentos cheguem aos lugares nos quais nós podemos nos abastecer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida destes que estão movimentando a nação por meio do transporte. O ano passado, ó Deus, nós tivemos dificuldades com aquela situação, Senhor, de greve, de paralisia, e vimos o quanto eles são tão importantes. Portanto, abençoe, Pai, na pessoa do irmão João, esposo da irmã Ana, todos os demais caminhoneiros, todos que estão prestando serviço de locomoção, de condução, de entrega, de deslocamento de materiais, de equipamentos médicos, de equipamento para a saúde, de medicação, de todos os utensílios que necessitamos no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor Deus, o campo. Abençoa as pessoas que estão trabalhando nas lavouras, nas fazendas. Dá graça, protege-os, para que não nos falte o alimento vindo da terra, o alimento sem o processamento industrial, o alimento, ó Deus, que consumimos in natura, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, pois sem a matéria-prima nós não teremos também o alimento produzido pela indústria. Meu Senhor, nós clamamos que o Senhor abençoe, portanto, cada um daqueles que estão trabalhando de alguma maneira para o nosso país não parar. E nesse sentido, ó Deus, nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe e dê graça na vida dos nossos governantes. Tomamos essa bandeira, ó Deus, que está aqui junto de nós, como símbolo de nossa pátria, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe do presidente aos governadores até os prefeitos, Pai, não esquecendo dos deputados e senadores na esfera federal e dos deputados no estado e dos vereadores também nas cidades. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe essa situação que se
se mostra precisando ser gerenciada. Abençoa o ministro da Saúde, Senhor Deus, que tem enfrentado a batalha de frente. Abençoa, Senhor Deus, dá força àquele homem, dá paz, tranquilidade. Abençoa a sua família. Abençoa, Senhor Deus, o ministro da Economia, que também tem que trabalhar nessa parte. Abençoa o presidente da República, dá-lhe sabedoria, graça, capacidade de liderança, de articulação, de convencimento, de negociação, para que a nação seja abençoada. Abençoa, Senhor Deus, os outros poderes que estão envolvidos em todo esse processo. A cada dia temos novas decisões, novos pronunciamentos, e precisamos pedir ao Senhor que todos estejam em união, unidade, pensamento único, para que o bem de nossa nação seja estabelecido. No nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo reverendo Gideão, lá em Recife, internado com problemas cardíacos, ele, pastor da igreja de Tegipió. Que o Senhor derrame graça sobre ele, de maneira tal, ó Deus, que ele possa ser recuperado e no meio desse Covid, ó Deus, ele não seja vitimado por causa desta necessidade cardíaca, em nome de Jesus. Que o Senhor o restaure, o levante, em nome de Cristo. Pedimos, ó Deus, como foi solicitado pelo Zé Roberto, que teve uma convulsão, Senhor Deus, está sendo trazido para Caruaru para atendimento. Que o Senhor dê graça sobre a vida dele, Pai, como Denver está pedindo oração aqui. Entra com a providência, guia aquela ambulância, toma a vida daquele motorista, a equipe médica que está ajudando, para que ele chegue aqui e aqui seja atendido, e aqui seja cuidado, e daqui saia restaurado em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, como o nosso irmão Bosco está pedindo, pela saúde emocional das pessoas, Senhor Deus. Diante de tanta situação difícil, nós estamos carecendo de fato da paz. Senhor, por misericórdia, inunda o Brasil com a paz do Senhor Jesus. Ó Deus, derrama a tua paz sobre nossa nação, aquieta os corações, tranquiliza, Senhor Deus, as mentes. Dá, em nome de Jesus, serenidade. Abençoa os nossos familiares, ó Deus, onde eles estiverem. A família de cada irmão que está aqui nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. Estende a tua boa mão sobre eles e, com graça, Senhor Deus, toma a família de cada um, toma o lar de cada pessoa que está nos assistindo agora, Pai, nos acompanhando. Toma, Senhor Deus, segundo as necessidades, e esta noite, Senhor Deus, seja uma noite abençoada, e mesmo aquilo como a tua palavra diz, que o choro possa durar esta noite, que a alegria venha pelo amanhecer, em nome do Senhor Jesus, Pai. Favorece-nos. Abençoa a recuperação de Adi, traga-o em paz para a sua casa com Madalena. Abençoa, Pai, nosso restante de semana. Fica conosco. Pedimos essas tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, queremos agradecer sua atenção conosco aqui em mais esta noite. Lembrando que se você é contribuinte da cesta básica da igreja, a cesta básica está programada para ser entregue dia 9. São 50 famílias carentes que recebem. Da nossa igreja, apenas uma pessoa, uma família recebe. As 49 restantes são de pessoas atendidas pela nossa junta diaconal. São pessoas que precisam desse acolhimento. A cesta básica, ela é composta de doação. Pessoas doam alimentos que compõem o kit: feijão, arroz, macarrão, farinha, café, açúcar, fubá, leite, óleo, um pacote de soja, margarina,
E aí nós vamos, tem mais um item que agora me deu branco, mas nós compomos essa cesta básica com doação em mantimento de pessoas da própria comunidade ou com doação em espécie, pessoas que têm financiado essas cestas básicas. Então são 50 cestas, cada cesta hoje está saindo na faixa de entre 40 e 50 reais, e as coisas deram um aumentozinho, viu? Em decorrência dessa situação. Então, a Elitilde está perguntando se o valor pode ser depositado na conta da igreja. Pode, Elitilde. Depois você só comunica o valor para que seja repassado para a junta diaconal. E aí a gente saber que aquele valor foi para a cesta básica. Eu sei que você está pensando isso na facilidade de fazer o envio. Se você quer saber a nossa conta, você vai lá no Facebook e procura lá. Tem um boletim da igreja. Vá procurando nas postagens. Você vai encontrar o boletim da igreja e tem lá a conta. Eu não quero tanto informar por aqui, porque todas as músicas que nós tocamos, que alguém canta, o YouTube sempre faz uma notificação. Sempre diz que tal música, porque eles têm um programa que identifica tudo. Então, se o seu canal, de alguma forma, receber dinheiro, eles vão cobrar o direito autoral. Então, eu não quero dar essa informação por aqui pelo YouTube, para que não soe que nós estamos negociando, pedindo dinheiro pelo canal, e aí dê um problema para nós, certo? Mas você vai ao Facebook e sai baixando. Mas se você quiser algo mais prático, aí eu vou colocar um número que você pode ligar, falar com a nossa secretária. Lá também tem as informações, mas você pode falar com a nossa secretária amanhã. Ela estará, hoje ela esteve, amanhã estará também pela manhã. O número da nossa igreja presbiteriana de Caruaru, 3722-6264. Você fala com a nossa irmã, ou melhor, eu botei errado aqui, eu botei 27, é 3722-6264, corrigindo aqui o número, viu? 3722-6264 é o número correto, porque digitei o número errado. Então, você fala com ela e ela lhe dá as informações que você precisa para fazer a sua oferta. Bom, nós, graças a Deus, alcançamos os inscritos no canal aqui no YouTube, certo? Aqui em cima no YouTube. E nós agora estamos vencendo as outras etapas para que, quando retornarmos ao templo, possamos fazer a transmissão via celular lá do templo. Aqui nós estamos com câmera, com CPU, com várias coisas necessárias. Deus os abençoe, muito obrigado. Fiquem na paz. Tenham uma noite de sono tranquila. Que o Senhor dê descanso para cada um de vocês. O WhatsApp da igreja, a gente não tem WhatsApp. Eu vou passar o meu WhatsApp e o WhatsApp de Warla. Eu vou passar porque ela já me autorizou a fazer isso. Eu vou colocar aqui os irmãos do YouTube que estão pedindo. O do Aí eu posso passar alguma outra informação para você. 99940 1303, esse é o meu, e da secretária da igreja, eu vou repassar o dela, porque ela já me autorizou a fazer isso. Vou só ver aqui, porque depois que inventaram o celular, eu não gravo mais número nenhum. Não sei se você é como eu, e aí se for, você não está gravando mais nada. 99829 4362. Esse é o celular, esse é o WhatsApp dela, ok? Da secretária da igreja. Você fala diretamente com ela. Irmãos, muito obrigado. Uma noite de paz. Que o Senhor
acolha todas as suas orações e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez. Fiquem, portanto, com o Senhor Deus, guardando a vida de vocês com uma noite cheia da sua paz. Muito obrigado. Fiquem em paz.